Bom dia, são 8h15, quarta-feira, 22 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O projeto de lei que obriga a União a colocar em prática o novo indexador das dívidas dos estados e municípios continua na pauta do plenário desta semana. A repórter Karine Beloso tem os detalhes. O projeto está em regime de urgência e tranca a pauta do plenário. O texto que veio da Câmara dá 30 dias para o governo aplicar uma taxa de juros mais baixa para calcular as dívidas de estados e municípios. Emendas apresentadas no Senado dão mais tempo ao Palácio do Planalto. A União continuaria cobrando juros mais altos e devolveria a diferença no ano que vem. Em troca, estados e municípios pedem para os senadores incluírem uma novidade no texto. Eles querem usar o dinheiro depositado em processos judiciais para pagar despesas correntes. São mais de 21 bilhões de reais em 2015. Também está em regime de urgência um projeto que inclui os assaltos a banco entre os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá poderes para que a Polícia Federal faça a investigação. Outro projeto dá status de carreira de Estado a engenheiros, arquitetos e agrônomos que atuam no serviço público. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Antônio Machado. Bom dia, Antônio. Bom dia, André. Os senadores podem votar o projeto do senador José Serra que institui o voto distrital nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Nesse sistema, a cidade é dividida em distritos. O número de distritos é igual ao número de assentos na Câmara Municipal. Por exemplo, São Paulo, que tem 70 vereadores, teria 70 distritos. E o ganha a eleição o mais votado em cada distrito, o contrário do sistema vigente hoje, o sistema proporcional, no qual o partido ou a coligação tem que atingir o quociente eleitoral, que é o resultado da divisão entre o número de votos válidos e o número de vagas em disputa. O objetivo da proposta é baratear as campanhas, diminuindo a influência do poder econômico e a corrupção. O texto até dispensa a propaganda gratuita no rádio e na TV, mas uma emenda do relator, senador Eunício Oliveira, manteve essa disposição no texto. A pauta da Comissão de Constituição e Justiça tem 15 itens. O primeiro deles é a indicação do juiz Reinaldo Soares da Fonseca para ministro do Superior Tribunal de Justiça. Antes da votação, ele será ouvido pelos senadores. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Antônio. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura faz audiência pública para apresentar os resultados de pesquisa sobre as opiniões dos brasileiros acerca das políticas energéticas adotadas no país. O levantamento foi realizado pelo Data Senado em parceria com a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Na Comissão de Assuntos Sociais, o primeiro projeto na pauta é o que obriga os estabelecimentos de saúde a exibir tabelas de preços dos serviços prestados aos usuários. A Comissão de Educação faz audiência pública para debater a situação dos artesãos brasileiros e o projeto que regulamenta essa profissão. A proposta já foi aprovada no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados. O relatório da medida provisória 665 deve ser votado hoje à tarde na comissão. A MP altera prazos de carência para os benefícios trabalhistas do seguro-desemprego, abono do PIS e seguro-defeso. Depois de um longo embate entre autoridades econômicas do governo e representantes dos trabalhadores, a comissão mista que analisa a medida provisória 665 vota hoje o parecer do relator, senador Paulo Rocha. Veja agora as principais alterações propostas. Pela lei que criou o seguro-desemprego, o trabalhador tinha direito ao benefício se ficasse empregado por pelo menos 6 meses. A MP triplicou o tempo exigido de carteira assinada para a primeira solicitação do benefício para 18 meses. Já o relator propõe um meio termo para o prazo de carência, 12 meses. Todos os ganhos trabalhistas têm como referência um ano. É o 13º, é a férias, é o direito à previdência. Para um segundo pedido do benefício, a medida provisória muda para 12 meses o tempo mínimo de trabalho da pessoa que foi demitida. O relator sugere 9 meses. E para uma terceira solicitação, tanto a medida provisória como o parecer mantêm os 6 meses. Quanto ao abono salarial do PIS-PASEP,
Tinha direito quem tivesse trabalhado ao menos um mês durante o ano, recebendo até 2 salários mínimos. A MP aumentou o tempo de carência para 6 meses sem interrupção. Para o relator, o prazo deve ser de 3 meses e o valor do abono proporcional ao período trabalhado. A proposta do Executivo também alterou o seguro-defeso, que é o salário mínimo pago aos pescadores que deixam de trabalhar na época de reprodução dos peixes. A norma anterior exigia 1 ano de registro como pescador. A MP passou para 3 anos. O senador Paulo Rocha propõe a volta da regra original. O Senado analisa um projeto que define o crime de intimidação contínua. De acordo com o texto, a punição é mais rigorosa do que a prevista para a simples ameaça. Alguém se dirige a outra pessoa e diz que vai agredi-la ou matá-la. A conduta está prevista no Código Penal. É o crime de ameaça, com pena de detenção de 1 a 6 meses, além de multa. E se essa ameaça se repete ao longo do tempo? A senadora Vanessa Graziotin apresentou um projeto que define esse ato como intimidação contínua. De acordo com o texto, a intimidação contínua é a repetição de palavra, escrito ou gesto com ameaças à integridade física ou psicológica. A pena é de 1 a 5 anos de cadeia. Se a vítima é pessoa da família ou viveu com o autor da intimidação, a pena é aumentada em 1/3. Hoje as mulheres são as que mais sofrem a intimidação contínua. A senadora Vanessa Graziotin defende o rigor da proposta. Você pode sofrer uma única ameaça, você vai, denuncia e está lá, tipificado com ameaça. Agora você pode sofrer uma ameaça todos os dias. E uma ameaça que está lhe trazendo problemas. Você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais dormir. Você passa a ter problema por causa disso, mas você vai lá e só tem aquela ameaça que é de até 6 meses de penalidade. Geralmente as maiores vítimas são aquelas que têm, de uma ou de outra forma, dependência. E no geral dependência econômica, de sobrevivência. Então são as mulheres, obviamente, são os jovens, né, dependentes, menores de idade, crianças, adolescentes e os mais idosos, né? E claro que geralmente a mulher que é ainda vista e tratada e vista e considerada como ser frágil da sociedade, apesar de não ser. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.